A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Esse é o canal Seu Irmão Espiritual. E hoje nós vamos aprender sobre a evolução da fé de um homem. Temos o apóstolo Pedro, que era um homem de pequena fé, mas que teve fé para curar enfermos. E a palavra de hoje está em Atos 3, versículo 1. Diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando ao templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O foco da palavra de hoje, meus irmãos, é a fé e a convicção que Deus pode curar e fazer milagres. Mas o foco principal é a mudança de Pedro, o aumento da fé de Pedro. Esse versículo, essa passagem é de arrepiar. Imagine só Pedro falando com ele: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Isso é convicção. Pedro levantou, o ajudou a levantar, e ali ele foi curado porque Pedro tinha fé. Pedro tinha convicção. Antes Pedro era um homem de pequena fé, mas nesse momento ele teve fé para fazer milagres. Na Bíblia fala: as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Pedro deixou o passado para trás e viveu o novo do Senhor. Um dos momentos mais uau da Bíblia é sobre essa transformação de Pedro. Em Mateus 14, versículo 31, no episódio em que Jesus anda sobre as águas, ali estava Jesus andando sobre as águas, chegando no barco, e ele, Pedro, pediu para andar com Jesus, e o Senhor disse: Vem. E Pedro foi e começou a andar sobre as águas. Só que Pedro teve medo, ele não teve fé suficiente, e ali ele começou a afundar. Mas o Senhor o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro antes era um homem de pouca fé. Pedro antes era medroso. Pedro antes tinha medo. Mas as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos viver o novo do Senhor Jesus. Está na hora de mudar. Está na hora de deixar tudo para trás e seguir a obra de Jesus. Pedro, que era um homem de pequena fé, teve fé, teve convicção para levantar coxos, teve fé para curar os enfermos. Pedro viveu e sentiu a cada momento o Espírito Santo. Então eu e você hoje vamos deixar o passado para trás, vamos deixar o pecado para trás, vamos deixar a pouca fé para trás. Antes nós éramos sem convicção, mas agora nós estamos mudando. Vamos ter fé, convicção no Senhor. E como nós podemos ter essa convicção? Presenciando. Como podemos presenciar? Lendo a palavra, sentindo a cada momento, indo à igreja. Hoje você talvez não veja coxos levantarem, não veja cadeirantes levantarem, mas, meus irmãos, às vezes escutar o testemunho dos irmãos da nossa igreja é um verdadeiro milagre. Antes que eram beberrões e agora são da igreja, isso é um milagre. Antes que eram traficantes de drogas e hoje são nossos irmãos da igreja, isso é um milagre.
antes que eram do mundo, que faziam tudo que era de errado, que roubava, fazia tudo de ruim, mas hoje estão na igreja. Isso é um milagre que você tem que presenciar e viver. Isso vai lhe ajudar a aumentar a sua convicção. Leia a Bíblia e tenha a palavra na mente. Esse vai ser o momento que você vai presenciar os milagres. Essa é a nossa mensagem de hoje e esse é o canal Seu Irmão Espiritual.